Eu agradeço muito que todo mundo esteja aqui a fim de discutir, porque nesse dia, muito tenso, amanheceu muito tenso. Acho, pelo menos para mim, está anoitecendo também muito tenso, e acho que a gente estar junto é uma oportunidade para a gente distensionar um pouco. Agora, distensionar no sentido de ganhar aquela flexibilidade de corpo que permite a gente se impulsionar para frente, né? Porque se a gente ficar tenso, qualquer empurrãozinho que der, a gente cai. Mas se a gente der aquela flexibilizada, a gente tem que dar uma balançada para poder ir para frente. Então, é um pouco nessa perspectiva. Eu fiquei com a tarefa aqui de conversar mais sobre o fundamentalismo. Estou até aqui vestida contra ele. Mas hoje a gente tem que começar falando como é que a gente está vendo essa realidade. Eu queria só dizer uma pequena coisa. O que está em jogo, de fato, com a prisão de Lula? Eu acho que os movimentos sociais e a esquerda partidária têm tentado responder essa questão na prática. Está em jogo um aprofundamento do golpe. Não está em jogo ter ou não ter uma visão crítica sobre o que foi o governo Lula. Nós mesmos já debatemos inúmeras vezes isso. Não está em jogo sequer discutir qual é o caráter do golpe. Aqui nesse Centro Cultural a gente já teve inúmeros debates sobre isso, se o golpe como um golpe parlamentar, midiático, jurídico, mas também como um golpe patriarcal, racista, ultra-neoliberal. A gente já debateu isso bastante. O que está em jogo é exatamente qual é o próximo passo, né? O que é que isso está indicando para a gente? Quer dizer, o aprofundamento do golpe vem com o assassinato, com a execução sumária da Marielle, vem com o atentado contra a caravana Lula e agora vem com a prisão de Lula. Quer dizer, são três fatos, assim, em pouquíssimo tempo, que demonstram que o golpe quer dizer, quer dar um recado de reduzam-se ao seu lugar, né? E nós vamos ter que ter a capacidade de dizer só que não. Só que não. Nós vamos continuar lutando, vamos continuar, né, enfrentando. Se vai ter eleição ou não, nós não sabemos. Mas hoje saiu uma nota do SOS com uma imagem que eu particularmente achei muito linda, que é: nossos sonhos não cabem nas suas urnas. Então, se vai ter eleição ou não, a gente não sabe. A gente defende que tenha. Defende o direito de Lula se candidatar. Mas nós seguiremos lutando. Seguiremos lutando sobre qualquer hipótese. Então, pode ser que o cenário seja eleição, pode ser que se interrompa o processo, né, com uma ditadura de novo tipo. Pode ser que a gente tenha uma ampliação da intervenção militar. Pode ser que se configure realmente uma associação entre o atual presidente e o narcotráfico de uma forma muito prática, né, como está se anunciando todas as especulações. Nós não sabemos, nós só temos uma convicção: nós seguiremos lutando. Eu acho que defender o direito de defesa de Lula hoje é defender o nosso direito de continuar lutando. Acho que esse é um elemento que eu queria, assim, na verdade, fazer uma marcação de posição sobre ele, porque, né, fica muito assim: vocês foram tão críticas ao governo Lula e agora estão defendendo Lula. Nós estamos defendendo o direito de Lula ter direito. Nós não fomos críticas o suficiente a ponto de não ver que tem mudanças, porque nós convivemos direto com quem teve ganhos em condição de vida com essa mudança. Então, a gente tem uma visão sobre isso que é muito mais complexa. Mas ela se insere nesse mundo em que nós estamos. E esse mundo em que nós estamos, eu vou falar especificamente sobre um aspecto muito ruim desse mundo, que é o fundamentalismo.
Quer dizer, faz tempo também que a gente vem analisando o crescimento do fundamentalismo religioso. Essa campanha da Articulação Feminista Mercosul, ela nasceu com o Fórum Social Mundial, né? Então, no começo da década de 2000. E agora ela está sendo reeditada com o recrudescimento do fundamentalismo. O que é o fundamentalismo para a gente? O fundamentalismo religioso não tem a ver com os fundamentos das religiões. Tem a ver com tomar os fundamentos como uma verdade absoluta e, mais ainda, se achar no direito de impor isso através das leis, das instituições, dos instrumentos do Estado para todas as pessoas. A gente está vivendo um tempo que isso já se extrapolou, porque não é mais apenas através dos instrumentos do Estado, é pela força no face a face, né? Então é pela força, é pela violência brutal. A gente tem vivido várias situações, eu vou só listar, que nós, especialmente no movimento feminista, mas também pessoas de outros movimentos sociais que estão aqui, estão lutando sempre nessas situações, eu vou só listar. A flagrante e violenta perseguição às religiões de matriz africana e indígena, especialmente na nossa cidade, né? Na região metropolitana, a gente tem visto um agravamento muito grande disso. A tomada dos recursos da política de enfrentamento à situação das drogas, a chamada política de drogas, pelas comunidades terapêuticas. É um outro exemplo, né, que tem aí toda uma luta sobre isso. E como é que é feito essa terapia? Pela conversão dos chamados drogados, com recurso público. Então, um outro exemplo, os direitos reprodutivos das mulheres, especialmente a nossa luta histórica, né, pela legalização do aborto. Como é que isso é tomado como objeto exatamente pelas bancadas, que às vezes é chamado de bancada evangélica, mas na verdade não é só a bancada das igrejas evangélicas, são as bancadas religiosas, né, em geral. Como isso é tomado no Congresso Nacional, que sem nenhuma discussão, nem sobre o aspecto da saúde pública, nem sobre o aspecto de que as mulheres têm senso suficiente para decidir sobre suas vidas, nem sobre o aspecto de qualquer coisa que se possa ouvir as mulheres sobre essa vivência profunda que muitas vezes ter que realizar uma coisa, ter que decidir sobre isso. Um outro exemplo, escola sem partido, todo mundo aqui, não só o povo da área de educação, mas todo mundo está vendo o crescimento que é na América Latina toda dessa discussão da chamada ideologia de gênero, né? Que é uma forma de a história das estratégias discursivas, né? Para você reduzir a nada uma coisa. Então, são vários os exemplos. Se eu seguisse aqui, se a gente abrisse aqui a palavra, ia ter exemplos demais. Eu queria chamar a atenção para dois aspectos desse conjunto de exemplos que, com certeza, tem na cabeça de vocês muito mais, para o problema do fundamentalismo nesse momento que a gente está vivendo e na sustentação que ele dá esse golpe que a gente viveu. Dois aspectos. Um aspecto, teve um debate aqui outro dia, de manhã, que Vera, ali atrás, disse uma coisa, na hora eu queria intervir, mas já tinha acabado as inscrições, sobre isso, que era do que significa esse ataque às religiões de matriz africana, no sentido de tomar o sentido do sagrado como um elemento de controle, de violência e tal. Eu acho que isso é muito relevante e que a gente devia pensar sobre isso, porque, além da violência, o sentido do sagrado, ele é contrarrestado para efeito de negócio. Porque a grande maioria de quem está nas igrejas fundamentalistas, das pessoas fundamentalistas que estão nesse front, violentando as religiões de matriz africana, não estão nem por crença
nisso, mas simplesmente para aumentar o seu poder, aumentar a sua força e aumentar o seu negócio. Então, eu acho que isso é uma coisa muito relevante para a gente. Uma outra coisa muito relevante, todo mundo que está aqui, mas sem dúvida, as companheiras do Fórum de Mulheres de Pernambuco que estão aqui, sabem que frequentam os bairros populares da cidade, onde estão os grupos de mulheres populares, sabem a quantidade de templos por metro quadrado que existe nos bairros populares. Infelizmente, não é só de Recife. E sabem como as tardes das mulheres estão sendo ocupadas pela frequência a esses templos. Então, eu queria dizer isso para falar dessa segunda reflexão. Como é que a boa-fé e as necessidades humanas de transcendência são tomadas para efeito de negócio? Se utiliza esse espaço-tempo catártico que as igrejas promovem, você vai lá, canta, dança, encontra os amigos, ganha uma roupa nova, consegue tirar teu marido da bebedeira. Como é que tudo isso faz com que a gente possa usufruir de uma coisa que é nossa, porque somos sujeitos, que é o direito de transcendência, que é a possibilidade do sagrado, que é a possibilidade de ter uma vida espiritual como a gente quer. Isso é tomado e capturado, essa subjetividade, para efeito de negócio, que tanto pode ser a sustentação daquele pequeno templo que existe ali, mas que está conectado com vários outros, como a manutenção dos candidatos, que aquele pequeno templo ali determina que tem que ser eleito, como os negócios que esses candidatos, quando são parlamentares, permitem para quem deu essa sustentação eleitoral. Então é um jogo, mas usando o quê? Usando a nossa subjetividade, o nosso direito de transcendência, o nosso vínculo com o sagrado. Então é de um grau de violência que penetra nas nossas vidas que não tem termo de comparação. Então, eu acho que é muito importante a gente tomar isso, porque eu vivia dizendo, sempre que falava do golpe, e me referia à violência, dizia assim, além de tudo, o golpe liberou na sociedade forças muito violentas que elas... a gente está vendo o recrudescimento da violência contra a população LGBT, da violência contra o povo negro, da violência contra as mulheres, com requintes de crueldade. A gente está vendo que não é só mais bater, espancar, matar. É matar, cortar em pedaço e botar na mídia, botar na internet. Então tem um requinte e uma exposição disso como uma conquista do inimigo que é muito perversa e é extremamente violenta. Só que tudo isso está articulado nessa captura que está sendo feito da nossa subjetividade. Então, eu acho que é muito importante, toda vez que eu falava disso, falava liberar das forças, hoje, já faz umas vezes que ela me diz isso, mas hoje eu escutei uma amiga me dizer, Carmen, não é só que foram liberadas as forças, foram acionadas para o golpe as forças, foi aquela amiga ali, né? E realmente é isso, foram acionadas forças, o que a gente não via acontecer, a gente está vendo, as pessoas estão... Sabe 007? Autorizado a matar lá pela... Lembram desse negócio? Né? Que tinha uma autorização, uma licença, com licença para matar. A gente está vendo isso no dia a dia. A gente está vendo um confronto. Qual é a questão que eu queria trazer? Qual é o nosso principal risco? Nosso principal risco é que esses dois campos se articulem mais do que já são articulados. Né? Que é o risco que o fundamentalismo religioso, que chega em todas as comunidades, se articule com essa, entre aspas, licença para matar, que está dando possibilidade da gente ver essa onda fascista, violenta, que tem como simbolismo a execução sumária de Marielle, que muito nos atingiu nesse período.
Então, o que isso implica? Implica numa possibilidade de que haja essa aliança entre, vamos dizer, as forças, vamos usar assim, embora talvez seja um efeito de discurso, mas as forças fascistas e as forças fundamentalistas. Eu digo efeito de discurso porque as forças fascistas talvez não estejam ainda tão organizadas como força política a este ponto, mas as forças fundamentalistas estão bastante organizadas, né? Então, talvez seja apenas uma preocupação com os riscos. Mas há também indícios de um afinamento da relação entre, vamos dizer assim, representantes do Estado, para tratar Temer de alguma forma, né? E narcotraficantes. Aquela discussão que surgiu aí, né, dos acordos feitos por Temer com o PCC quando estava no governo de São Paulo, e a possibilidade de que, por trás do assassinato de Marielle, além de dar um exemplo, né, que fortalece a liberalização para o genocídio da juventude negra e periférica, também ter algo que disputa do controle dos principais partidos narcotraficantes pelo território do Rio de Janeiro, né, essa discussão, ela também dá indícios dessa articulação que coloca em risco, além de uma economia ultraneoliberal e os impactos que isso tem na nossa vida cotidiana, mas das possibilidades da gente ter uma espécie de narco-estado, áreas do país com essa situação. Estou falando do pior cenário. Normalmente eu não sou assim, né? Eu gosto de falar e vou terminar com o lado da nossa força. Porque por muito tempo também houve uma certa anestesia nos movimentos sociais, uma dificuldade de fazer a crítica com profundidade, uma dificuldade de se mobilizar e de construir alianças. E hoje a gente está vendo crescer a nossa força como força de resistência, como presença nas ruas, como capacidade de elaborar sobre a crítica sem que isso transforme adversários pontuais em inimigos, e está vendo crescer a presença, inclusive, da nossa perspectiva do movimento feminista nas ruas. Claro que é um movimento feminista ainda muito difuso e bastante confuso, mas não é pouca coisa a força com a qual o movimento feminista e a luta antirracista do movimento negro e das mulheres negras, também do movimento feminista, tem se expressado nesses últimos tempos. Não é pouca coisa. Então, a gente tem a capacidade de ter uma influência articulatória muito grande, desde que a gente tenha capacidade de ação, capacidade de elaboração. Eu acho que a gente precisa se preocupar com isso. Precisa se preocupar com a nossa vida cotidiana, porque as condições de vida das mulheres que compõem o nosso movimento, pelo menos o nosso campo de movimento feminista, que é um movimento antissistêmico, antipatriarcal, anticapitalista e antirracista, mas é fundamentalmente um movimento popular, né, de classe popular. Então, a gente precisa se preocupar com as condições de vida. Então, se a gente não conseguir embarrear para reduzir a regressão violenta, a avalanche de regressão de direitos que a gente está vivendo no plano federal, a gente tem que fazer pequenas lutas no plano local. Seja para reabrir a escola em Passarinho, seja para manter aberto o posto de saúde lá no Monte Verde, seja para a gente ter uma condição mínima de não ser diariamente violentada no transporte público. As nossas lutas cotidianas, elas precisam ser algo que nos dá um sentido, que nos dá uma condição de seguir lutando. A gente precisa seguir resistindo também. E precisa construir redes de solidariedade entre nós. A gente já tem algumas, suficientemente clandestinas, né? Mas a gente precisa... essa nossa metodologia de rede de solidariedade precisa ganhar força
nos bairros onde a gente atua, nas categorias profissionais onde a gente atua, porque o tempo que a gente tem pela frente, a gente não tem capacidade de prever a duração e nem a profundidade com que ele nos atingirá. Então a gente precisa também pensar na segurança da nossa militância. E a segurança, tanto no plano de encerrar isso aqui cedo, porque todo mundo sabe que tem que pegar o ônibus para casa, mas também a segurança na internet, a segurança, né, nas nossas reuniões. A gente precisa pensar na articulação, na possibilidade de que esse momento de aprofundamento do golpe seja possível, do ponto de vista dos movimentos sociais autônomos, construir uma maior articulação, uma maior unidade entre Frente Brasil Popular, entre Frente Povo Sem Medo, que seja capaz de produzir a continuidade da nossa resistência. A gente precisa pensar sobre isso, porque apostar apenas na saída eleitoral pode gerar uma derrota maior do que tem sido o golpe que a gente está vivendo. Primeiro, porque nós não temos poder de definir se ela existirá ou não. Caso ela exista, nós não temos poder de definir qual é o seu resultado. Então, apostar nisso apenas, não digo que todo mundo não vai exercer seu livre direito de fazer sua campanha e tal, mas enquanto movimento autônomo, a gente precisa pensar num período mais largo que vamos estar enfrentando essa situação e ampliar a nossa capacidade de resistência segura, com enraizamento, territorializando as nossas lutas e, ao mesmo tempo, elaborando alternativas de mais médio prazo em conjunto com outros movimentos sociais que também pensem o mundo a partir da luta anticapitalista, antipatriarcal e antirracista. Então, essa eu acho que é o grande desafio que a gente está vivendo, e com isso eu queria jogar para vocês a bola aí sobre a batuta de Rivane.